Hoje nós louvaremos a Deus, meditando em Sua palavra, através da leitura do livro de Jonas, ou seja, Jonas, o profeta imperfeito de Deus. No contexto do livro de Jonas, nós vamos encontrar as ideias centrais apresentadas nesse livro são: Deus é soberano, Ele tem o controle absoluto e todo o poder e realizará os seus planos na terra. Se eles se arrependerem, Deus mostrará misericórdia até mesmo aos inimigos do seu povo. Deus exige obediência, mas oferece uma segunda chance. Deus ama aqueles que não o conhecem e espera que o seu povo faça o mesmo. Estas são as ideias centrais do livro de Jonas, que é um livro composto de 4 capítulos. Você tem no capítulo 1, Jonas foge de Deus. Você tem no capítulo 2, a oração de Jonas. No capítulo 3, Jonas em Nínive. E no capítulo 4, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Esses títulos é de acordo com a Bíblia de Estudo Visual com Infográficos. Nesta mesma Bíblia, nós vamos encontrar de forma simplificada as seguintes questões. Jonas decepciona a Deus e Jonas honra a Deus. Quando é que Jonas decepciona a Deus? Nós vamos contemplar no capítulo 1 os versos de 1 a 3, em que temos que ele desobedece à ordem de Deus de pregar em Nínive e toma um navio para a Espanha. Diz assim o texto: Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Esses são os versos de 1 a 3. Já nos versos 4 e 5 deste mesmo capítulo 1, o que é que Jonas faz? Dorme durante a tempestade, enquanto os outros tentavam descobrir o que estava acontecendo de errado. Diz o verso 4 do capítulo 1. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caindo num sono profundo. Além disso, uma outra coisa que decepciona a Deus, por exemplo, no verso 6, nós temos a seguinte colocação: o capitão do navio encontrou ali e disse: Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Então, nós vemos aí uma colocação em que Jonas é convocado para pedir a ajuda de Deus durante a
tempestade. Isso no capítulo 1, no verso 6. Ainda no capítulo 1, nos versos de 11 a 16, nós vamos contemplar o momento em que Jonas honra a Deus, sacrifica sua vida para salvar os homens do navio. Pois diz assim o relato: a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto, assim: ó Senhor Deus, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Um outro contexto que ainda vamos contemplar nesta história, em termos de honra a Deus, é a oração. É que Jonas ora a Deus dentro do peixe. Quando você lê os versos de 1 a 10, você vai contemplar esta oração. Pois Jonas, lá dentro do peixe, se colocou diante de Deus, orando ao Senhor. Ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei, pedindo socorro, e tu me ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele me vomitou. E ele vomitou Jonas na praia. Então, se nós vemos aí o contexto e a leitura da oração feita por Jonas no ventre do peixe. Um outro tópico interessante a ser destacado é que
Jonas, obedece a Deus e vai para Ninive. Quando você olha os versos de 1 a 3 do livro de Jonas, no capítulo 3, tem: pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Ninive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Ninive, como o Senhor Deus havia ordenado. Ninive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Então, esse é o contexto que a gente contempla no capítulo 3, da ordem que o Senhor dá a Jonas para ir a Ninive, e ele obedece. Já no capítulo 4, os versos 1 e 2, nós vamos contemplar algo que Jonas faz que decepciona a Deus, pois Jonas fica com raiva quando os ninivitas se arrependem e quando Deus mostra misericórdia. Os versos 1 e 2 do capítulo 4 nos diz: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ia fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. São o que contempla os versos até o 3 a respeito do contexto. Mas quando a gente olha nos versos anteriores, no capítulo 3, o 4 e o 5, nós vamos contemplar que Jonas prega com fidelidade a mensagem de Deus aos ninivitas e eles se arrependem. Eles se colocam diante do Senhor. Jonas fica aborrecido e deseja morrer quando Deus tira dele a planta que lhe dava sombra. E é nesse quadro que o Senhor diz a Jonas: você quer que eu tenha misericórdia só porque a planta morreu? E não queria que eu tivesse misericórdia dos ninivitas? E veja o que diz os versos de 6 a 9 do capítulo 4. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva e com tanta raiva que até quero morrer. Tenhamos cuidado. Onde estão os nossos pensamentos? Aonde se encontram as nossas ações? Você foi criado por Deus. E Deus teve misericórdia de você, teve misericórdia de mim, teve misericórdia de nós e enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, ou o filho unigênito do Pai, para que, através de Jesus, nós pudéssemos alcançar de Deus a sua misericórdia. Entretanto, nós contemplamos nos vários textos lidos do livro de Jonas que
Embora nós contemplemos Jonas, ora desobedecendo e ora obedecendo, mas Jonas queria que as coisas fossem do modelo dele e não de acordo com a vontade de Deus. Nós não somos diferentes de Jonas. Tem hora que nós nos portamos da mesma forma. Dizemos que obedecemos a Deus, mas não queremos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, que o homem reconheça que é pecador, confesse os seus pecados e peça a Deus a misericórdia dele, para que ele tenha vida eterna com Deus. Nós contemplamos o Senhor Jesus nos ensinando que ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus o elo de ligação entre o ser humano e Deus. Mas Deus mostra que Ele, Deus, tem misericórdia de nós, age em nosso favor. Se você observou direitinho todos os textos que foram lidos do livro do profeta Jonas, nós vamos contemplar que Deus teve misericórdia dos ninivitas. Deus envia Jonas a pregar o arrependimento e eles entenderam a situação em que se encontravam e eles se colocaram na presença do Senhor, clamando pela sua misericórdia. Deus teve misericórdia e restaurou o seu povo, porque Deus restaurou os ninivitas. Jonas ficou triste porque isso aconteceu. E Deus deu um ensinamento em que uma planta nasceu para proteger Jonas, mas depois o Senhor permitiu que ela morresse. E quando a planta morreu, Jonas quis morrer. Aí vem uma pergunta: como você se encontra? Você tem se colocado na presença de Deus como aquele que precisa da inteira comunhão com Deus através de Cristo Jesus? Ou você tem se considerado um ser perfeito, que não precisa de nada, que não precisa de ninguém e que para você tudo caminha bem? Pense. O homem sem Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. E o homem só verá a glória de Deus se for através de Cristo Jesus, o Senhor. Pense, Deus te dá a oportunidade de tu repensar a tua caminhada, de tu exaltar e glorificar o nome do Senhor. E a forma correta de se honrar e glorificar ao Senhor é como diz no Salmo 51, verso 17, que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela reflexão que podemos fazer a respeito do profeta Jonas e de como o Senhor trabalhou na vida dele e de como o Senhor o usou para abençoar os ninivitas. Te rogamos que assim como o Senhor foi com Jonas para anunciar a palavra, como também foi com os ninivitas, para que eles gozassem da inteira comunhão com o Senhor, lhe pedimos, ó Pai, que esta palavra encontre guarida no coração de todo aquele que venha ouvir e que cada um possa se colocar diante de Ti, rogando as Suas misericórdias e a Sua restauração através da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.